Segundo Pedro 3,7, diz assim, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o quê? Para o fogo, até o dia do juízo. Juízo é julgamento. Até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios, quer dizer, os incrédulos, os que não querem compromisso com Deus, não querem compromisso com a palavra de Deus. Esses, juntamente com a terra, estão sendo entesourados para o fogo. Essa terra já está sentenciada. Você vê que a natureza, ela está dando sinais disso, que essa terra, ela vai chegar ao fim. Mas Jesus promete novos céus e nova terra. Não para todos. E por favor, não pense que quando nós falamos que o novo céu e a nova terra não é para todos, seja isso prazeroso para nós. Seja o que eu quero, por exemplo. Seja o que Deus quer. Não. Deus, Ele ama todos. Ele é a fonte da bondade. Ele veio para salvar. Salvar a todos. Porém, nem todos buscam a salvação. Nem todos em vida se arrependem dos seus pecados. E tampouco estão preocupados com isso. Por isso, o novo céu e a nova terra não é para todos. Compreende, sim ou não? Gênesis capítulo 19. Você tem uma Bíblia aí? Abra aí, Gênesis 19. Lá no versículo 15. Diz assim: e ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças. O que diz aí? Na injustiça desta terra. Então vamos entender. Ló, sobrinho de Abraão, ele era um homem temente a Deus, porém, ele vivia numa cidade, a cidade de Sodoma, uma cidade que o pecado dos moradores dessa cidade chegou ao seu nível mais alto, ao ápice. Ou seja, era uma cidade que não tinha o mínimo respeito, o mínimo temor, a mínima consideração para com Deus Pai, o Deus Criador. Os moradores de Sodoma, eles praticavam toda sorte ou todos os tipos de pecados imagináveis e também os que não são imagináveis. Só para você entender. Eles eram contra
todos os princípios de Deus, todos os valores, todas as coisas sagradas, os moradores da cidade de Sodoma eram contra. Essa era a cidade onde vivia Ló e a sua família. Vocês estão compreendendo? Sim ou não? Eles praticavam todos os tipos de pecados. E a Bíblia diz que Deus então decidiu julgar essa cidade. Julgar. Deus condenou a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas antes de fazer o juízo, antes de trazer a condenação, Deus enviou 2 anjos para tirar Ló e a sua família daquela cidade. Se você ler a história, se você ler todo o capítulo, você vai ver que inclusive quando os anjos eles foram à cidade de Sodoma e Gomorra, os moradores quiseram abusar deles, abusar fisicamente. Os anjos visitaram a cidade de Sodoma encarnados, ou seja, em forma de homens. E os moradores da cidade quiseram abusar deles. Você pode imaginar uma coisa dessa? Sim ou não? Sim ou não? Bom, agora você vai entender melhor. No versículo 15, vamos ler de novo. E ao amanhecer, os anjos fizeram o quê? Apertaram. Você sabe o que é apertar, né? É forçar. Forçar. Eles forçaram com Ló. Eles insistiram com Ló. Né? Aperta o passo. Você já ouviu essa expressão? Aperta o passo. Eles insistiram dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ou seja, Deus está para julgar essa cidade, Deus vai destruir essa cidade. Você tem que sair daqui urgentemente, junto com seus familiares. O versículo 16 diz assim: ele, porém, o que diz aí, pessoal? Demorava-se. Quer dizer, ele ficava esperando, né? Algo estava prendendo Ló naquela cidade, né? Ele estava se atrasando. Demorava-se, quer dizer, não queria sair. É assim que eu vejo. Esse é o entendimento que eu tenho. Demorava-se. E hoje o mesmo acontece. Tem pessoas que estão demorando para sair do mundo, desse mundo. Estão demorando, estão se atrasando para sair do pecado, para sair do meio de costumes, do meio de cultura, que se contrapõe à palavra de Deus, que é contra a palavra de Deus. Tem gente que está demorando para largar a mentira, o adultério, a prostituição, está demorando para perdoar a quem lhe ofendeu, está demorando para deixar as amantes, está se atrasando. Os anjos estão clamando, os anjos estão dizendo: apressa-te, apressa-te, mas eles estão, o que, pessoal? Estão demorando. Vamos continuar. Aí diz: e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas,
sendo-lhe o Senhor misericordioso, paciente, compassivo. Amém, pessoal? Como é que Deus é? Paciente. Deus é compassivo. Mas entenda, paciência tem limite. Eu sempre ouvi isso. Paciência um dia chega ao fim. Tem pessoas crendo em um evangelho que não tem nenhuma base nos ensinamentos de Jesus. Porque ela pensa assim: Deus é amor e nada de mal vai me acontecer, ainda que eu viva da maneira como eu quiser. Isso não existe. Então Deus, Ele foi, como diz aí, paciente, misericordioso, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Amém, pessoal? Aí, quando você vai lá no livro de Lucas, no capítulo, abra aí, no capítulo 17, do livro de Lucas, a partir do versículo 28, Lucas 17, 28. Você vê Jesus falando dos dias de Ló. Quem falando, pessoal? Jesus. Então, você vê que Deus trouxe a justiça, Deus julgou a terra de Sodoma devido ao pecado, Deus fez juízo àquele povo, e Jesus, quando veio a esse mundo, Jesus fala desses dias. Por quê, hein? Pensa comigo, por que que Jesus falou? Jesus falou dos dias de Ló, fazendo uma comparação com os dias atuais, porque ele diz assim no versículo 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de quem, pessoal? De Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, eles estavam praticando todos os tipos de pecados. A palavra, o chamado de arrependimento vinha a todos eles, mas eles não faziam caso. Eles só se preocupavam em comer, beber, comprar, vender, plantar, construir, quer dizer, edificar. Edificar a vida naquela terra. Eles estavam preocupados com aquilo que era material, preocupados com prazeres. Nada contra você comer, beber, comprar, vender, plantar, construir, nada contra. Porém, você tem que entender que o nosso trabalho maior tem que ser pela vida, não nesse mundo. Porque essa terra, como acabamos de ler no início da mensagem, está sendo entesourada para o fogo. Então nós temos que trabalhar, sobretudo, pela nossa vida eterna. O novo céu, a nova terra. Ninguém se preocupava em se arrepender. Ninguém. Então Jesus disse, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que diz aí, gente?
choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. A todos. Repito, quem está falando agora? Jesus está falando agora. Falando do que aconteceu nos dias de Ló. Trazendo a todos os seus discípulos uma consciência, um entendimento claro do que está para acontecer, ou seja, o que aconteceu nos dias de Ló voltará a acontecer. Então ele traz esse entendimento, essa consciência, para que assim como Ló teve que sair daquela terra, nós também venhamos sair do mundo, nós também venhamos estar preparados para ser arrebatados. Vocês estão compreendendo ou não? O que vai ser o arrebatamento? Falaremos mais sobre isso em outras reuniões de quarta-feira, mas o arrebatamento, que significa tiragem rápida, acontecerá quando Jesus voltar nos ares, diz a Bíblia. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, os que morreram salvos ressuscitarão primeiro, e os vivos, que são como o justo Ló, eles desaparecerão da face da terra, serão tomados, num abrir e fechar de olhos, no estalar de dedos, muitos vão desaparecer da face da terra. Então, é o que Jesus aqui está falando. Ele diz no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Quem é o Filho do Homem? É Ele mesmo. Jesus está falando dele. Quando eu me manifestar, o mesmo vai acontecer. Como como Ló foi tirado de Sodoma, assim também muitos serão tomados. No versículo 31 ele diz assim: naquele dia quem estiver no telhado, é claro, Jesus estava falando e ele falava com base naquele tempo em que ele estava aqui na terra, né? Então, naquele dia quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, alfaias seria objetos, utensílios, não desça a tomá-las, e da mesma sorte o que estiver no campo, não volte para trás. Aí no versículo 32 ele fala assim, e é onde eu queria chegar: lembrai-vos, o que diz aí? Da mulher de Ló. Por que, bispo, lembrai-vos da mulher de Ló? Por quê? Preste bem atenção. A mulher de Ló, lembra, nós acabamos de ler que os anjos pegaram na mão de Ló e dos seus filhos, e também da mulher de Ló, e disse assim: apressa-te, não demore. Eles tiraram Ló e sua família apressadamente da cidade. E os anjos deram uma ordem dizendo assim: não olhe para trás. Olhe para onde, pessoal? Olhe para frente. Não olhe para trás, olhe para frente. Olhe para o caminho que está adiante. Olhe para frente. Mas a mulher de Ló, diz a Bíblia, que quando ela ouviu os gritos, porque quando eles saíram da cidade, Deus começou a enviar fogo e enxofre do céu, e certamente ela ouviu os gritos, ela olhou para trás. Quando eu leio essa passagem, eu sempre me lembro
de um ensinamento de Jesus. Depois você pode ler, eu acho que está no livro de Lucas, no capítulo 9, o mesmo evangelho, capítulo 9, se não me engano, versículo 60, 61, por aí. Jesus, ele disse assim: aquele que coloca a mão no arado, aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, complete a frase aí. O que ele disse? Não é digno de mim. Não é digno. Esse olhar para trás, o que significa esse olhar para trás? Eu vejo da seguinte forma: ela duvidou, ela não creu, ela não creu naquilo que Deus, através dos anjos, estava anunciando. Olha, sai da cidade, eu vou levar vocês para um lugar melhor, um lugar de salvação. Ela não creu, ela duvidou. Eu vejo também que ela considerou o mundo de Sodoma, ela considerou a cidade de Sodoma um lugar melhor do que a cidade, do que o local que estava sendo proposto para ela e a sua família. Eu vejo esse olhar para trás, ela apegada ao passado. Você sabe que tem pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, ela tem saudade do passado dela. Vira e mexe, ela entra em contato com o passado dela, quer dizer, ela está olhando para trás. Ela tá no presente com Deus, mas tem dias que ela vai lá e volta no passado dela. Vou dar pequenos exemplos. Ela fica ouvindo aquelas músicas, né, que faz ela lembrar do João, do Pedrão, que faz ele lembrar da Maria, da Antônia, o mundo de pecado que eles viviam. Ou será que não? Entende o que eu estou dizendo? Ou então vira e mexe, ele volta à prática das coisas passadas. Quer dizer, está olhando para trás. O olhar para trás, eu vejo desobediência. Desobediência à ordem que disse: olha para frente. Olha para o caminho que está sendo proposto. Esse olhar para trás é desprezar a salvação que Jesus coloca diante de nós. E o que aconteceu com a mulher? O que aconteceu com a mulher de Ló? Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Ou seja, ela morreu. Então, assim como Sodoma e Gomorra foi condenada, a mulher de Ló também recebeu a sua condenação, porque não creu naquilo que lhe estava sendo proposto, olhou para trás. Compreenderam? Talvez você diga assim: ô bispo, mas e se a minha mãe, o meu pai, a minha esposa, o meu filho não for salvo? Eles estão hoje no mundo. Ou de repente você conhece alguém na igreja, né, um amigo seu, uma amiga, ou então o seu próprio familiar vem na igreja, e tudo que nós estamos falando aqui, você de repente diz assim: o meu filho precisava ouvir isso, a minha filha precisava ouvir isso.
meu amigo precisava ouvir isso. Ah, se fulano tivesse aqui hoje, fulano não veio hoje na igreja, isso é para ele. Não olha para ninguém. Você tem que olhar para quem, pessoal? Para você mesmo. Para você mesmo. O anjo pegou nas mãos de todos, mas você vê que a mulher de Ló olhou para trás. Quer dizer, se a pessoa não quiser, não há anjo que venha salvá-la. Então se preocupe com você, ore pelos seus familiares, ore pelo seu próximo, mas a preocupação maior e primeira tem que ser com você. Eu oro pela minha esposa ora por mim, mas ela carrega a consciência de que a salvação dela depende somente dela, e a minha depende somente de mim, de mais ninguém. Amém, gente?